Amigos do Pensar Piauí, meu convidado de hoje para a entrevista semanal é o José Carlos Amaral Kfouri, jornalista Juca Kfouri. Juca, muito obrigado por você achar aí na sua agenda e dedicar para o Pensar Piauí esse espaço de tempo. É um prazer recebê-lo. Prazer é meu, Oscar. Estamos aí para qualquer pergunta. Então vamos lá. Você, uma vez, entrevistava o governador do Piauí, o Wellington Dias, e você perguntou para ele o seguinte: governador, me dê 2 razões para me visitar o Piauí. Aí o governador falou das belezas naturais aqui do estado, dos índices sociais de desenvolvimento e tal. Mas agora, nessa entrevista, eu vou te dar 2 razões esportivas para você visitar o Piauí. Aliás, antes das razões, uma pergunta: você já esteve por aqui no Piauí? Rapaz, Teresina é das pouquíssimas capitais brasileiras que eu não conheço. Pois pronto. Ouço falar, tenho muita vontade de conhecer, nunca calhou. E é curioso, Oscar, porque como eu fui chefe de reportagem da Placar durante 5 anos, eu viajava muito o Brasil para conversar com os correspondentes, para contratar fotógrafo, e nunca calhou de eu ir ao De Piauí. estar em Teresina. Pois venha para cá, porque aqui é a terra do 8º maior artilheiro do futebol brasileiro. O Cima, com 528 gols. Sim. À frente do Cima, apenas o Dario, o Freinreich, o Zico, o Túlio, o Romário, o Dinamite e, é claro, o Pelé. E o outro motivo que eu vou te dar para você visitar o Piauí é que aqui é terra de doido. Era 1971, mês de novembro, iam jogar Flamengo do Piauí e Santos. O Santos chegou aqui dia 2, o jogo era dia 4. Se instalou no hotel, veio com seu timão, menos a figura do Pelé. E o então governador Alberto Silva disse: sem Pelé não tem jogo. E mandou o recado para o Santos, que estava no hotel. A diretoria ficou aperreada, procurou o governador e disse: nós vamos diminuir a cota, o senhor paga menos, mas a gente joga e tal. O governador firmou o pé e disse: sem Pelé não tem jogo. E o Santos pegou o avião de volta para a Vila Belmiro. Meu querido Juca, dado as 2 razões para você vir até aqui o Piauí, eu vou iniciar perguntando o seguinte: quando Lulu e Juju nasceram, você disse que o fato de tornar-se avô era absolutamente revolucionário e transformador. Essas 2 garotinhas hoje já estão crescidinhas, grandinhas. O sentimento permanece, Juca Kfouri? Cada vez mais, Oscar. E acompanhar o crescimento delas. Hoje são 2 adolescentes. A Lulu tem 16 e a Juju tem 13. Mas só para você ter uma ideia, elas mantêm o hábito que eu criei com elas desde que elas nasceram, de todo fim de semana vir passar com o avô e com a avó. O sábado não convide o Juca Kfouri para entrevista não, né? Para coisa alguma, porque o sábado é delas, né? Então, é uma experiência revolucionária, é a única compensação que eu achei para envelhecer, mas é uma compensação mais do que gratificante, e te digo mais, colaborou muito para a minha saúde. Foi, né? Porque a partir do nascimento delas, eu que, durante a minha adolescência, começo de vida adulta, fui atleta praticante, federado e tudo mais, jogava basquete, já depois que criei os filhos e parei de jogar futebol com eles, tudo, tinha me transformado num jornalista sedentário, pesando 86, 87 quilos, o que para mim não é muito, porque eu tenho 1,86 m. Mas a partir do nascimento delas, da Luísa principalmente, que foi a primeira, eu botei na cabeça que eu ia ter 10 quilos a menos do que eu tenho de centímetro. E passei a andar, passei a nadar, hoje eu peso 76 quilos.
E me mantenho assim, mesmo com a pandemia, com tudo. Aluguei uma esteira nos primeiros 4 meses, quando não saía de casa, e me mantenho porque eu fiz questão de ser um avô ativo, participante, de me jogar no chão com elas e tudo mais. E faço isso até hoje. Muito bem, agora eu vou pedir para o Marcos Paulo, que me ajuda aqui na técnica, para ele rodar um vídeo datado de 1977. Meu Deus. Agora, em outubro, ele vai fazer 44 anos. Solta o vídeo aí, meu querido Marcos Paulo. Não é teu, eu voto fé nessa cabecinha, garotão Zé Maria. Está autorizado, vai chover lá dentro da boca da botija, barreira por 2 homens. Correndo pro pedaço, Zé Maria, confusão na boca do gol, tentou, Basílio de cabeça, tentou, bateu lá, de cabeça, Vladimir, o zagueiro, tentou, Ô, Juca, vamos dar uma situada aqui para eu depois te perguntar. Eu espero que a juventude que seja o público principal dessa entrevista. 1977, depois de 23 anos sem títulos, o Corinthians ganha o Campeonato Paulista, tendo a Ponte Preta como adversário. Juca Kfouri é um corintiano de marca maior. O que o Juca Kfouri sentiu naquele outubro de 1977, quando o Basílio fez o gol? Olha, Oscar, primeiro deixa eu te falar uma coisa, que maravilhosa coincidência. Você provavelmente tirou esta cena de um documentário cujo título é 23 anos e 7 segundos, que foi o tempo que durou o gol da libertação corintiana, o gol do pé de anjo do Basílio. Eu revi esse documentário ontem, porque quando eu soube da morte do Dudu Braga, filho do Roberto Carlos, Sim. eu tive com absoluta clareza que eu não o conhecia pessoalmente, mas que eu tinha tido um contato com ele muito tocante. Mas dessas coisas, Oscar, não me vinha, mas por que eu tive com o Dudu? Por que o Dudu falou comigo? Por que eu falei com o Dudu? Não me lembro de tê-lo entrevistado. Por que foi? E ontem, ensimesmado com essa coisa, eu pesquisei, até chegar a esse documentário, onde tem depoimentos dele e meus. E aí eu me lembrei que ele me telefonou ao ver o documentário, emocionado com um depoimento meu. E o dele é mais comovente e, enfim, impressionante do que qualquer depoimento que eu tenha dado neste documentário. Então, eu estou com essa imagem muito fresca na cabeça, mas eu resumo para você simplesmente num episódio. É muito comum, é muito frequente, já deve ter acontecido com você também, das pessoas perguntarem: se você não fosse você, quem você queria ser? Né? Eu, quando me perguntam isso, a minha resposta é a seguinte: não, a pergunta não é exatamente essa. A pergunta é quem eu queria ser. Não quem eu queria ser se eu não fosse eu. Eu preferia ter nascido Basílio. Eu queria ter feito o gol do Basílio, corrido para Fiel e morrido. Morrido. Bastava, não precisava mais nada. Mais nada. Porque, Oscar, você imagina o seguinte: a primeira memória que eu tenho com clareza na minha vida é do título do Corinthians de 54. Eu estava em vias de fazer 5 anos, o título foi em 55, relativo ao campeonato de 54, que foi o campeonato do 4º centenário. É o campeonato estadual mais importante da história de São Paulo.
Bom, e eu fui ver esse jogo na casa de um tio, que não era tio de sangue, mas a gente chamava de tio João Marino, que depois até veio a ser o braço direito do Pietro Maria Bardi, aqui no Museu de Arte Moderna de São Paulo. E o tio João era a única pessoa no bairro que tinha uma televisão, tinha um aparelho de televisão. E meu pai nos levou, a mim e a meus 2 irmãos, para ver o jogo lá. E eu me lembro claramente do gol do Luizinho, e eu me lembro do meu pai reclamando que no gol do Palmeiras, o Humberto Tosi empurrou o Gilmar para o Liminha fazer o gol, e fomos para o Parque do Ibirapuera festejar a conquista desse título. O Parque do Ibirapuera que havia sido inaugurado um ano antes, exatamente para os festejos do 4º centenário. Bem, vi este título e nunca mais, Oscar. Só fui voltar a ver aos 27 anos, pai de 2 filhos, com a minha mulher, com a nossa filha na barriga, com 6, 7 meses de gravidez. Então, você imagina o que foi no primário, no ginásio, no colegial, o que eram as minhas segundas-feiras. Não existia o termo bullying ainda, mas eu sofria bullying. Eu chegava na escola e todo mundo gozava, era um sofrimento terrível. Então, esse dia é o dia assim da libertação, né? E, coincidência ou não, o fato é que, a partir deste título, o Corinthians passa a enfileirar uma porção de títulos e mais títulos. Exatamente. Bom, mas então, eu me permito aqui uma provocação do jornalista, que sabe dos fatos, e do corintiano. O centroavante da Ponte Preta era o Rui Rei, que nesse jogo aí cavou uma expulsão e desfalcou a Ponte Preta no jogo seguinte. Ele era um artilheiro, um goleador. E logo depois dessa decisão, ele se transfere da Ponte Preta para o Corinthians. O Rui Rei se vendeu? Oscar, isso é uma pergunta típica de um torcedor do Santos, né, que não vai se conformar jamais com o título corintiano. Primeiro, fazer uma pequena correção. Ele foi expulso no 3º jogo. No 3º jogo. Com menos de 20 minutos do primeiro tempo. E a explicação para a expulsão dele é muito clara. É mais ou menos o que aconteceu com o Ronaldo Fenômeno na Copa de 98. Ele teve uma crise de pânico. Foi demais para ele estar pela 3ª vez no Morumbi lotado com a Fiel em cima. Ele explodiu. Ele xingou o Dulcídio, que era um doido. Você imagina xingar o Dulcídio. No que ele mandou o Dulcídio aquela parte, o Dulcídio o expulsou. A prova da honestidade dele é exatamente o fato dele ter sido contratado pelo Corinthians. Porque jamais Vicente Mateus contrataria um jogador que ele tivesse comprado para se vender, para fazer um resultado contra o time. Quem se vende uma vez, se vende 2. Então, essa suspeita de que o Rui Rei se vendeu... Fica como uma provocação do santista. É uma provocação do santista. Agora, você sabe que, graças ao Santos Futebol Clube, que é uma das paixões da minha vida, por razões óbvias, quem gosta de futebol e é da minha geração, não pode olhar para o Santos, senão com extremo carinho e amor. Eu devo ao Santos 2 coisas. 2 coisas. Diga lá. Eu devo ao Santos 3 anos de saúde e devo ao Santos ter me transformado num ateu. Porque eu nunca pedi a Deus, eu era católico, batizado, crismado, tudo direitinho. Ia à missa aos domingos com a minha mãe, comungava. E você sabe que na hora da comunhão você tem o direito a fazer um pedido a Deus. Eu nunca pedi a Deus para o Corinthians ser campeão, porque eu achava que era demais. Mas nos domingos que o Corinthians jogava com o Santos, durante os anos do tabu, foram 11 anos que o Corinthians não ganhava com o Santos, eu pedia isso, Deus, ganhar hoje. É um galho aí, né? Só hoje, à tarde. Em 65, eu com 15 anos, já havia 8 anos que o Corinthians não ganhava do Santos, eu
falei para minha mãe, olha, eu não vou mais à missa, eu não acredito em Deus, eu peço, ele não me atende, eu não vou mais. E em 63, quando o Santos decidiu o título com o Milan, você sabe disso perfeitamente, o Santos perdeu o jogo lá na Itália de 4, perdia por 2-0 no primeiro tempo no Maracanã, o Milan ia ser campeão. No intervalo do jogo, isto em 63, eu tinha 13 anos de idade. No intervalo do jogo, eu escondido, subi para o banheiro da casa dos meus pais e fumei um cigarro. Eu fumava desde os 12 anos. Fumei um cigarro e, olhando no espelho, prometi: se o Santos virar, eu vou parar de fumar. Era promessa de fumante que não queria parar de fumar, né? Claro. E o Santos virou para 4-2. A partida épica, sem Pelé, gols de Pepe, de Almir. E eu fiquei 2 anos sem fumar por causa disso. Quer dizer, eu devo, dos meus 13 aos 15, saúde, pelo fato do Santos ter ganhado aquele jogo do Milan e depois ganhou também o terceiro jogo e foi campeão, foi bicampeão mundial. Tal era a minha identificação com o Santos. Só torcia contra o Santos quando era jogo que envolvia o Corinthians. Muito bem, eu estou achando que o Santos para você é como a Portuguesa de desporto para as demais torcidas paulistanas e o Ameriquinha é para a torcida carioca. Guardadas todas as proporções. Eu sei que os santistas não gostam de me ouvir dizer isso, e eu outro dia fiz um prefácio de um livro contando a história do Santos, e o jornalista oficial do Santos ficou irritadíssimo. Como é que dão para um corintiano fazer o prefácio da história do Santos? E eu conto exatamente isso. Eu não consigo ter, e entenda que isto não é uma diminuição do Santos, eu não consigo olhar para o Santos como rival. Tanto eu gosto do Santos. Agora, Portuguesa e Ameriquinha, digamos, tem uma dose de dó do torcedor. O Santos não. O Santos é por admiração. O Santos é o maior time que eu vi jogar na minha vida. Não adiante a última pergunta que eu vou fazer para você. Não adiante. Vamos dar uma saidinha aqui do futebol, depois a gente volta. Tá. Eu pergunto para você o seguinte: nós estamos num mundo muito moderno, tecnologia, comunicação, internet e tal, mas eis que surge um pequeno vírus e deixa esse mundo de 4. Que mundo vai sair desta pandemia, Juca Kfouri? Oscar, é a tal história. Esse mundo capitalista não nos permite, né? Ainda mais para nós já um pouco entrados em anos, não permite mais certas ilusões. É evidente que, depois de tudo que está acontecendo, não é nem que aconteceu, porque ainda está acontecendo, desta mortandade sem fim pelo mundo, quase 600 mil no Brasil, a gente supõe que a humanidade ficaria mais solidária. Que países que pregam o neoliberalismo entenderiam quão importante é um sistema de saúde público, como nós temos o SUS aqui no Brasil, como você tem na Inglaterra, como você tem em poucos países. Que esse negócio da saúde não pode ser para dar lucro, tem que ser para garantir a vida dos cidadãos, né? Que hospitais não podem ser tratados como se fossem bancos, que você, para entrar, tem que fazer uma caução. E essa coisa toda que a gente conhece, né, da mercantilização da saúde. Mas eu me fio muito, Oscar, numa matéria que eu li muitos anos atrás sobre a primeira semana
do atentado às Torres Gêmeas em Nova York, que estão aniversariando, né? Sim. Nesses dias. E dizia a matéria que durante a primeira semana depois que as duas torres vieram ao chão, Nova York era uma cidade de irmãos solidários. Que nunca Nova York tinha sido uma cidade tão irmanada como naquela semana posterior ao ataque às Torres Gêmeas. No 8º dia, o nego já estava passando na frente do outro no metrô, já estava querendo furar fila no restaurante, no cinema, e tinha voltado à selva de sempre. Infelizmente, o sistema, né, que até hoje vigora com hegemonia no mundo, é esse. É o sistema da competitividade, não é o sistema da fraternidade. Então, eu temo, Oscar, que quando esse horror terminar, a gente volte, que o novo normal seja o velho normal, no qual nós sempre vivemos. Nos seus anos de juventude, você militou na ALN, Aliança Libertadora Nacional, uma organização que combateu fortemente a ditadura militar. Eu queria que você contasse um pouco aí para a gente desse tempo do Bira, do Juca clandestino. Então, Bira era o meu nome de guerra em homenagem a um jogador de basquete do Corinthians, o Biratã. O Biratã Maciel foi campeão mundial pela seleção brasileira, um baita pivô. Então, o que aconteceu? Eu me lembro de 64, eu tinha 14 anos, me lembro do discurso do Marechal Castelo Branco tomando posse. Eu te confesso, a essa época, eu estava muito mais preocupado com o fato de o Corinthians já estar na fila há 10 anos do que propriamente com a política. Mas me lembro perfeitamente do meu pai e minha mãe na sala, nós todos ouvindo aquele discurso, e a minha mãe dizia ao meu pai chamava Carlos, Carlos, é um discurso de um democrata, prometendo eleições para 65, diz que não vai haver interrupção do processo. Não é tão ruim quanto a gente imaginava. E meu pai olhou para ela e disse, Luísa, eles não vão largar essa coisa, no mínimo, durante 20 anos. Ele acertou exatamente o tempo que durou a ditadura. Aquilo ficou na minha cabeça. Eu tinha 2 primos mais velhos, já formados, um em filosofia, outro em ciências sociais na USP, que foram para grupos clandestinos, a minha prima para a LN e esse meu primo para a VPR, a Vanguarda Popular Revolucionária, Carlos Lamarck. E, por circunstâncias, eu comecei a ter uma formação política precoce e conheci, acidentalmente, o braço direito do Carlos Marighella, o velho Joaquim Câmara Ferreira, Toledo. Não vou contar como, os meandros, porque é uma história muito longa. E, de repente, tirei carteira de motorista, de repente, fui liberado do Exército por excesso de contingente. Contei para ele e ele me convenceu a me apresentar como voluntário no CPOR para aprender a ser guerrilheiro, para fazer infantaria. E ele dizia, infantaria, cavalaria não, que é arma de burguês, nunca me esqueço do velho me dizendo isso. E, de repente, eu estava dirigindo para ele, então você imagina, e fazendo documentação para gente que precisava sair do Brasil, perseguido pela polícia. Se você me perguntar, Juca, mas você tinha consciência do risco que você estava correndo?
Você tinha formação política sólida o suficiente para estar numa organização clandestina da luta armada? É claro que não. É claro que não. Isso dá, inclusive, um pouco a medida de como aquilo não podia dar certo, né? Mas o que levou toda uma geração, que então tinha 18, 19, 20 anos, a abraçar a ideia de que nós pudéssemos fazer no Brasil a Revolução Cubana? A interrupção de um processo legítimo, democrático, sob pretextos mentirosos de que estávamos em vias de implantar o comunismo no Brasil e de combater a corrupção. Como se sabe, em 65 eram favoritos a ganhar a eleição presidencial Juscelino Kubitschek, que de comunista não tinha nada, ao contrário, e muito menos ainda o seu adversário Carlos Lacerda, que era uma liderança de direita feroz, e que corrupção a gente começou a conhecer mesmo durante a ditadura, quando a censura à imprensa impedia que você denunciasse, né, os maus feitos dos governos militares e de seus cúmplices civis. Mas foi isso, foi a sensibilidade e a indignação que nos levou àquele caminho e a perder tanta gente, né? Que seria importante estar aí vivo até hoje, e tanta gente que sofreu tortura e tudo mais. Os terroristas foram aqueles que interromperam o processo democrático no Brasil. Vamos passar para os dias de hoje. Hoje é dia 10, nós tivemos essa semana, o dia 7 de setembro, as bravatas, ameaças do Jair Bolsonaro e, em seguida, a ação de Michel Temer e o arregão do presidente da República. Eu pergunto a você, o mercado, a elite, a Faria Lima, esse ser etéreo que mantém as rédeas do país, venceu o capitão? Bolsonaro é um defunto político? Houve aí um acordão a partir do Temer? Veja bem, eu não tenho dúvida nenhuma de que a carta que lhe enfiaram goela abaixo, e lhe enfiaram goela abaixo porque ele não tem cartas para jogar com o Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, que foi ministro da Justiça do Temer e que foi indicado ao STF pelo Temer, preside os inquéritos dos filhos dele. É óbvio que o Alexandre de Moraes já contou ao Temer o que ele tem dos filhos A1, 01, 02, 03, 04. É óbvio. É óbvio também que o Temer avisou o genocida, sim, não dá para sentar à mesa para jogar com o Alexandre de Moraes. Você tem, no máximo, um par de 10, ele tem uma quadra de valetes. Então é bom você recuar, porque senão semana que vem é capaz de um dos seus meninos e ver nascer o sol quadrado. E o blefador se deu conta que foi pego no blefe, depois daquele discurso em que ele chamou o senhor Alexandre de Moraes de canalha. Veja que não é à toa que um dos pontos, não me lembro qual, se o 7º, se o 8º, se o 6º, ele faz uma referência explícita ao Alexandre de Moraes, ao professor, ao jurista. Não é? Então, pediu arrego, porque é covarde. Nós sabemos que é covarde. Nós sabemos que já foi assaltado e roubaram-lhe as armas. Né? Sabemos de tudo. Né? Até de detalhes que preferíamos não saber da vida conjugal dele. Né? O que explica, inclusive, o ódio que ele dedica às mulheres. Ele é um caso patológico, porque ele quer se vingar do exército que o expulsou e ele humilha os generais que trabalham com ele. Ele é homofóbico, tendo um filho evidentemente gay, que não era para ser escondido, né?
E ele reage contra as mulheres. Fraquejei ao ter uma filha, porque tem das mulheres a imagem de alguém que pode traí-lo. É um caso para divã, não é um caso para Palácio do Planalto. Agora, ao mesmo tempo, eu não tenho nenhuma ilusão de que ele não usa a velha tática conhecida. Isso aí, Vladimir Ilyich Ulyanov, o famoso Vladimir Lenin, já escreveu no começo do século passado. 2 passos à frente, 1 passo atrás. 2 passos à frente, 1 passo atrás. Quando você se dá conta, progrediu. Quantas vezes você já falou para alguém do seu lado? Não. Agora ele ultrapassou qualquer limite. Agora chega. E nunca chega. E nunca chega. Porque temos, né, pusilânimes presidindo a Câmara dos Deputados, sem coragem de apresentar um pedido de impeachment, que para mim, Oscar, independentemente, não sou nenhum ingênuo, independentemente de se avaliar a possibilidade política de vir a dar certo ou não é uma questão política, é uma questão humanitária. Porque é o mínimo que um parlamentar tem que fazer com a sua própria biografia, com a sua própria história, de dizer: eu apresentei um pedido de impeachment contra alguém que é fartamente responsável por 600 mil mortes do meu país. Esqueça a política. A questão humanitária, sanitária. E não se apresentou. Não se apresentou. E aí, meu amigo, minha amiga, gostando da entrevista? Não se esqueça de deixar seu like. Se você ainda não se inscreveu no canal do Pensar Piauí, basta clicar no botão inscrever-se. Depois, ative o sininho para receber um aviso sempre que uma nova entrevista for ao ar. Sugira o canal do Pensar Piauí a um amigo, a uma amiga. Um grande abraço. Certo. Frente ampla política para combater o Bolsonaro. Dia 12 agora, domingo, o MBL está chamando uma manifestação contra o Bolsonaro. Mas entre as palavras de ordem, há uma que diz assim: nem Bolsonaro, nem Lula. Dá para participar dessa frente ampla? Não, peraí. Nem Bolsonaro, nem Lula, estou fora. Só eu sou adepto, Oscar, e repito uma frase do poeta pernambucano Marcelo Mário de Mello. Sou a favor de uma frente ampla, tão ampla, mas tão ampla, até doer, ele diz, até doer, com aquele sotaque pernambucano. Mas com o MBL... O MBL já tirou o nem Lula. Obviamente, o MBL não tem nenhuma autoridade moral para coisa alguma. Para coisa alguma. Eu não vou a um lugar porque o MBL chamou. Não. Eu posso ir a este lugar para tomar conta deste lugar, porque neste lugar haverá um contingente enorme de pessoas contra o genocida, contra um golpe no Brasil. O fato do MBL estar lá é acessório. Não marcharei com o MBL. Vou te contar um episódio que eu acho que vale a pena, Oscar. Eu, 1 ano e meio atrás, entrevistei a adorável, santificada figura, eu que não creio, por causa dos santos, santificada figura de Maurício Rosenkopf. Maurício Rosenkopf foi um dos 3 líderes tupamaros que passaram 12 anos nos subterrâneos dos calabouços dos quartéis uruguaios por enfrentar
da ditadura uruguaia. É escritor, dramaturgo, companheiro de Pepe Mujica. E nessa entrevista com o Rosenkopf, além dele contar, tem um filme magnífico, quem não viu, veja, A Noite de 12 Anos, um filme absolutamente extraordinário, em que eles contam como sobreviveram e como não enlouqueceram. É uma maravilha de um filme. Eu pergunto ao Rosenkopf, senhor Maurício, mas como é que vocês conseguiram montar uma frente ampla no Uruguai, que tinha até o general Sereni, que tinha sido ministro de defesa do Bordaberry, que é quem dá o golpe? Vocês não brigavam? E ele me diz, Oscar, brigávamos muito, mas muito. Quase nos estapeávamos. O Juca é assim. Nós estávamos num trem. Esse trem tinha 15 vagões. Em cada um desses vagões, você encontrava posições diferentes. E esses vagões gladiavam-se entre si. Mas todos apostando no maquinista que nos levava à mesma estação, a estação do Uruguai democratizado. É isso. É tão difícil e tão simples como isso. Neste momento, a nossa briga é com este genocida que é a volta da ditadura, que fez o elogio do torturador Brilhante Ustra, né, que é um animal. É disto que se trata. Nós temos que vencer este animal. Aí quem vier junto vem. Depois, são outros 500. Outros 500. Você me passa uma imagem de um homem muito educado, cortês, fino, mas eu acompanhei aqui um episódio que aconteceu com você na sua casa, depois vi relatos seus, e ali naquela hora me parece que você fugiu um pouco desse figurino que eu desenhava para você. Você estava em sua casa com sua família e ouviu gritos pela janela de pessoas pronunciando seu nome com xingamentos. Conta essa história aí para a gente, Juca. Então, isso foi no verão anterior ao impeachment da Dilma Rousseff. Era coisa de 1h da manhã, 1h30, calor brutal, janelas abertas. Olha que eu moro no 15º andar. E eu comecei a ouvir, Juca Kfouri! Juca Kfouri! E falei com minha mulher, estão falando meu nome? Ela falou assim, eu também estou achando. Saiu na janela, olho lá para baixo, tem um carro estacionado na esquina, 4 caras para fora do carro, tocando uma buzina de ar, e eles berravam, Juca Kfouri, filha da puta! Juca Kfouri, petista! Ô, Oscar, eu não sei o que me deu, mas me bateu uma tal indignação que eu, de calção e camiseta e sandália de dedo, desci, com a minha mulher gritando, não, só sai, vai. E eu peguei o elevador e desci. Desci, saí e dei com eles. Me pus na frente do carro. Eles quiseram entrar no carro. Não. No banco do passageiro tinha um cidadão com uma máscara de um porco. Era um porco. E eu pus o dedo em riste nele e disse, eu não sou filha da puta e não sou petista. Aí o idiota me diz, não, você é contra o impeachment. E eu falei assim, você é um burro. Seu tico e seu teco não se falam. Eu sou contra o impeachment, mas não sou petista. E você é incapaz de entender que seja isso possível. Bom, aí o que estava dirigindo dizia, vamos embora. Dizia, não vou embora, não, segurando na frente. Né? A essa altura, já meu filho tinha descido e fotografado a placa do automóvel.
Ainda me lembro de uma conversa. Esse cara me disse: eu leio Gramsci e a Carta Capital. Foram embora. 4 horas depois, Oscar, eu já sabia quem era o dono do carro, o nome de que empresa estava, quem era o dono da empresa, e tinha identificado 2 dos 4. E botei no blog. Aconteceu isso assim, assim, assado, o carro tal, chapa tal. No dia seguinte, me telefona um advogado, veja que coisa, só no Brasil, né? O advogado que tinha como um dos seus clientes José Dirceu. E diz: ô Juca, eu sou advogado de 2 dos rapazes que fizeram esse ato inominável na sua esquina. Você aceita um pedido de desculpa para não acioná-lo na justiça? Eu disse: posso pensar, mas já estabeleço de cara que um pedido de desculpas público. Né? Porque eu me dei conta depois, Oscar, o que me fez descer foi dizer: esses caras estão acordando a vizinhança, essa hora da manhã, me xingando. Quer dizer, eu me torno um vizinho incômodo. Né? Morava já há 19 anos aqui. E ele falou assim: então, vamos fazer uma reunião hoje à tarde aqui no escritório. E eu vou para essa reunião. Bom, desses 4, 2 eram judeus. Eu entro nessa reunião e digo para eles: você fulano não é socio? Você é ciclano não é socio? Quero que vocês saibam o seguinte: Auschwitz começou como vocês fizeram ontem. E começou exatamente assim, com esta intolerância. E dei-lhes uma caspana de 40 minutos. E o advogado, concordando comigo, né? Claro, e dizia para eles: eu também não sou petista e sou contra o impeachment. Oscar, vivemos no Brasil. Você sabe como acabou essa conversa? Essa conversa, eles fizeram uma declaração para publicar, pedindo desculpa. Essa conversa acabou na calçada do escritório deste advogado, na rua Estados Unidos, com 2 dos 4 me pedindo para fazer selfies, porque são corintianos e gostavam muito de mim. Assim terminou essa história. 1992, Suplicy e Maluf disputam a Prefeitura de São Paulo. Você e outras figuras importantes da sociedade paulistana assinam um manifesto pró-Maluf, digamos assim. Isso despertou a ira dos petistas contra você, Juca Kfouri. Fala dessa história. A ira dos petistas passou ou a galera ainda está com você? Não. Hoje eu sou tratado como um petralha de 4 portais. E eu ainda brinco dizendo: está vendo? A gente teve uma premonição histórica, né? Porque tempos depois o Lula e o Haddad foram à casa do Maluf, né? Negociar. Famosa foto. Isso. Mas essa história, é claro, essa história virou exatamente isso que você disse. Esse manifesto acabou virando um manifesto pró-Maluf. A ideia não era essa. Nesta época, eu militava no também clandestino Partido Comunista Brasileiro. Não, já não mais clandestino. Sim. Já não mais clandestino. Não mais. Não mais. 92. Isso. E o Partidão, aqui em São Paulo, tirou a seguinte posição, que fazia sentido, Tosca. Olha, o PT não quer negociar apoio ao Suplicy, porque diz que nós estamos condenados a apoiar. Imagina se há alguma possibilidade de alguém da esquerda não apoiar o Suplicy. Eles precisam aprender que na democracia não é assim, que as coisas não são tão automáticas. Vamos fazer um manifesto que seja suficientemente ambíguo para que, os 2 digam que assinam embaixo.
2, não seja nem vergonha para o Maluf assumir pautas progressistas, nem para o Eduardo assumir posições mais conservadoras. E aconteceu que o Maluf, ladino, como sempre foi, imediatamente assumiu o manifesto e o Suplicy saiu batendo em quem era de esquerda que tinha assinado, particularmente no Rodolfo Conde, a quem ele havia visitado na cadeia e tudo mais. Bom, aí virou como se fosse, de fato, os comunistas apoiando Paulo Maluf. Você foi aluno da USP e é um crítico social forte. Como é que um ex-aluno da USP, um crítico social, se explica como editor da revista Playboy, um veículo que objetificou o corpo feminino? Muito bem, senhor Oscar. Veja bem. Como é que eu chego no maravilhoso mundo da revista Playboy? Era diretor da Playboy um extraordinário jornalista chamado Mário Escobar de Andrade, que reproduzia uma frase de um editor americano famoso, que Deus morava nos detalhes. E o sonho de Mário Escobar de Andrade era que trabalhássemos juntos. Mário Escobar de Andrade, aos 46 anos, tem um infarto fulminante e morre. Eu sou chamado pela direção da editora Abril e comunicado que eu acumularia a revista Placar, que então havia deixado de ser semanal, a partir de 90, para realizar o sonho do Mário sem o Mário. E que eu assumiria a Playboy. Eu assumo a Playboy. Para desgosto profundo da minha filha, Camila, adolescente. Indignada. Claro que eram tempos diferentes. Claro que hoje não me passaria pela cabeça assumir uma revista que explorava o corpo da mulher. Mas eu vim, Oscar, saiba você, de ser um colaborador assíduo com pseudônimo do jornal Nós Mulheres, que tinha como uma das mulheres, uma das editoras, a minha mulher. Como era seu codinome? Eu estou querendo aqui lembrar, já vou lembrar. Eu já vou lembrar. Tudo bem, fica à vontade. E a outra editora era esta minha prima, que me fez a cabeça anos antes, Maria Moraes. Meu codinome era Elisa Amaral. Elisa em homenagem à torcedora símbolo do Corinthians. Amaral faz parte do meu nome. Eu sou José Carlos Amaral, que fure, como você disse no começo. Bom, eu assumi a Playboy. Sem maiores dramas de consciência. Aconteceu, e aí eu uso sempre esse argumento, para de alguma maneira, limpar a minha barra com as feministas mais radicais, que têm toda a razão de denunciar o machismo da Playboy, independentemente de toda a área jornalística que a Playboy tinha magnífica, de grande nível, né? Mas é claro que a Playboy vivia para vender a capa da mulher nua, óbvio. Mas eis que na primeira matéria que desce na minha mesa eram umas 30 laudas sobre uma, vamos usar um termo, uma festa de sexo grupal, popularmente chamado de suruba. Eu leio. Nunca fui moralista. Estou lendo, sem me chocar. Mas termino de ler. Não tinha uma referência à camisinha. Uma. Vivíamos a pandemia da AIDS. Eu com filhos adolescentes.
jornalista com preocupações sociais, sociólogo formado na Universidade de São Paulo. Chamei o editor. Falei, escuta, o que é isso aqui? 30 laudas? Sexo grupal? Não se fala em camisinha? Ah, Juca, você está chegando agora. Saiba você que da policy da Placar em Chicago, há 3 coisas proibidas. Anúncio de arma, porque Playboy celebra a vida. Anúncio de remédio para calvície, porque o leitor de Playboy não tem este problema. Ele é sempre um cara muito bonito, cabeludo, cabeleira farta. E relacionar sexo à doença. Portanto, não se aceita anúncio de preservativo e não se aceita que se fale em preservativo. Ele saiu da minha sala, eu peguei a matéria, subi ao andar da diretoria, entrei na sala do vice-presidente do editor Abril, Tomás Souto Correia, e disse: Houston, you have a problem. Tem uma matéria aqui assim, 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 assado, que eu não publico. Pô, Juca, você é muito chato e não sei o que. Tomás, veja, isso é um absurdo que até hoje ninguém tenha dito isso aqui. E não é possível que Playboy, uma revista que estimula a atividade sexual e tal, não fale de preservativo. Se não aceita anúncio, não aceita anúncio, mas nas matérias tem que falar. Não é para evitar que faça neném, mas é para evitar que tenha AIDS. Que morra. Como é que uma revista que celebra a vida comete essa irresponsabilidade? Era uma revista terraplanista. Terraplanista. Aí me lembro, ele me pergunta assim, ô Juca, isso aí é uma política do Hugh Hefner, né? O dono da Playboy. Eu, nem você, vamos saber resolver. Isso o Roberto Tive tem capaz de resolver com ele. O Roberto Tive é o dono do Editor Abril. Sim. Você tem alguma coisa para pôr no lugar? Eu disse, Tomás, não sei, estou chegando agora. Certamente terá. Então tá bom, então não publica, põe outra coisa no lugar, vamos resolver isso. Dias depois, o Roberto Tive me chama. E meio que repete a primeira reação do Tomás. Falou, porra, Juca, mas Cacilda, já não basta os problemas que você causa no futebol, máfia da loteria, não sei o quê, agora você vem com essa história. Eu falei assim, Roberto, você quer que seus filhos tenham AIDS? Porra, Juca, meus filhos são informados. Pois é, mas se informam também pela Playboy, não se informam? Tá bom. Resumindo, Hugh Hefner concorda que a Playboy brasileira faça uma matéria sobre preservativos. Tá? Chamo a principal repórter que fazia medicina na imprensa de São Paulo, Conceição Lemes. Ei. Conceiçãozinha vai, faz a matéria. Eu me lembro vagamente, a ilustração era um varal cheio de camisinhas coloridas. A abertura da matéria ensinava como a namorada botava a camisinha com a boca, ou sei lá de que jeito que botava a camisinha. Para resumir, esta matéria ganha prêmio da Organização Mundial da Saúde. A Conceiçãozinha foi receber em Pequim. Não me lembro também por quê. Era algum congresso da OMS em Pequim, e ela foi lá receber o prêmio. Tá? E a partir desta reportagem, muda-se a política da Playboy americana. Eram 17 edições internacionais, se eu não me engano. E todas elas recebem autorização, inclusive a americana, para, enfim, tratar de preservativos. Então, veja que, de alguma maneira, eu limpo a minha barra. Mas ainda nesta área da Playboy, você conta também que teve uma satisfação, que foi revelar quem era Carlos Zéfiro. Conte mais essa história. Deixa eu só fazer aqui um parênteses. Quando eu me imaginei aqui fazendo a entrevista com você, eu não vou entrevistar o Juca. Eu vou pedir para o Juca contar histórias, porque eu, particularmente,
Adoro o seu jeito de falar, de contar as histórias. Então, conta aí pra gente a história do Carlos Zéfiro. Então, eu E tinha ficado. contextualiza para a juventude. Quem foi, o que ele fazia? Eu tinha ficado com essa marca, né? De ter posto a placar para fazer jornalismo investigativo e revelar os bastidores do futebol. Oscar, eu sempre disse que jornalismo é, por definição, investigação. Né? Para você fazer uma matéria de decoração, você tem que investigar se aquele móvel cai bem Eu naquela acho um passagem. absurdo o termo jornalismo investigativo. Dois, né? Dois. Como eu acho um absurdo, jornalista esportivo, jornalista político, jornalista econômico. Você vai na baia dos jornalistas econômicos, eles estão todos no cheque especial. Nenhum deles é econômico. Você vai na baia do jornalista esportivo, é tudo gordo. Tudo gordo. Nenhum deles é esportista, coisíssima nenhuma. E por aí afora. Bom, então, eu, quando cheguei a Playboy, comecei a matutar. O que tem no mundo de Playboy que ninguém sabe que eu possa contar? Muito bem, existia uma figura chamada Carlos Zéfiro, que em finais dos anos 50, começo dos anos 60, e já durante a ditadura, fazia revistinhas de sacanagem, com um desenho tosco, com histórias invariavelmente moralistas, porque a mulher sempre era a vilã, mas que esses gibis foram responsáveis pela iniciação sexual de pelo menos 2 gerações. E sucesso editorial. Um sucesso, vendia feito água. Você comprava, era chamado de catecismos. E você comprava esses catecismos dentro de outros gibis, porque era proibida a venda. Então o jornaleiro punha dentro do almanaque do Capitão Marvel, Tio Patinhas, da revista Dona Luzinha, punha os catecismos, que eram em formato de bolso. E ninguém sabia quem era o Carlos Zéfiro. Existiam teorias. Zéfiro é uma referência indireta a Eros, o deus do amor, e ppp. Bom, catecismo porque ele era um ex-seminarista, está se vingando da igreja. Existiam 1000 teorias. Ninguém sabia quem era o Carlos Zéfiro. Como quem não tem sorte, não chupa nenhum picolé que cai no pé, como já dizia o Nelson Rodrigues, estou eu, um belo dia, lá na redação da Playboy, e aparece o professor Moacir Cisne, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da área de comunicação, com uma proposta para que Playboy patrocinasse uma exposição de cartoons eróticos que faria parte de uma exposição maior de cartunistas lá no Rio de Janeiro. Playboy tinha a sua última página um cartunista argentino, se não me engano, que fazia belíssimos cartoons erotizados. Eu falei, pô, tem tudo a ver, claro, Playboy entra. Playboy pode contar com o Playboy. Mas aí pergunto para ele como quem não quer nada. O professor Moacir, e o Carlos Zéfiro? Será que ele está vivo ainda? Eu tenho tanta... Eu falei assim, Juca, eu dedico anos da minha vida a achar o Carlos Zéfiro e já desisti, porque sempre esbarro. Ele falou, mas você já fez alguma investigação? Eu falei, ele me contou até onde ele tinha ido. E aí eu vou atrás do cara que distribuía o Carlos Zéfiro no Rio. Uma figura que tinha um sebo na Lapa, ali atrás dos arcos da Lapa. Gordo. E eu vou lá no sebo desse cara. Eu vou lá e estou disfarçando. E vejo ele lá no fundo, no balcão. Uma figura feliniana. De repente vejo ele com dificuldade se movendo em minha direção. Assim, eu era comentarista do Jornal da Globo e de jogos da TV Globo, concomitantemente com Placar e Playboy. E o cara me reconheceu.
e veio falar comigo. Estou querendo lembrar o primeiro nome dele, não estou conseguindo. Não sei o que, Gordo. Silvio Gordo, não era Silvio. Ele veio e falou assim: "Ô, você por aqui, que honra, está procurando coisas de futebol." Eu falei: "Estou aqui querendo ver coisas antigas de futebol e tal, conversa para cá, conversa para lá." De repente eu olho para ele e falo assim: "Escuta, me diga uma coisa. Eu estou aqui mesmo atrás do Zéfiro. Me ajuda a achar o Zéfiro." Ele olha para mim e fala: "Mas nem pensar, você é o 30º. Sai de Zéfiro, Zéfiro. Sabe o que é ter? Já ouviu falar de pacto de sangue? Que os índios apaches faziam? Sangue, corta. Eu tenho pacto de sangue com ele, de jamais revelar a identidade dele. E não vou revelar. E não gosto de tocar nesse assunto. Bravo." Eu falei: "Seu Gordo, muitíssimo obrigado. O senhor já me foi de enorme valia." Por quê? Porque saiu daqui com a convicção de que Zéfiro está vivo. Já é muita coisa. Já é. O senhor só É um se grande referiu- passo. É um grande passo. Você vai achar ele nunca. Bom, aí apareceram falsos Zéfiros até o dia que eu consegui o telefone da casa de uma irmã dele. E, sob o pretexto, eu tenho uma história anterior de um cara, esse mesmo Gordo, que me diz, eu volto ao sebo dele, digo a ele que já tinha descoberto quem era o Zéfiro, que ia publicar, e ele aí fica com pena de mim, ele diz: "Esse cara está te enganando, não é ele coisa nenhuma, isso eu posso te garantir. Não faça isso, você vai se desmoralizar. Você tem um nome tão influente na imprensa brasileira." Então, e aí eu fico bravo com ele. Falo: "Pô, mas você só me faz prazeres, então você não me conta quem é, não me ajuda, não me dá nada. Porra, me dê uma dica que seja, né, para eu achar o Zé." E ele me dá a dica. Ele diz: "Ele é parceiro, foi parceiro de um grande sucesso da música popular brasileira." Bom, isso e nada é a mesma coisa, né? Parceiro incógnito, parceiro, sei lá, É que outro. teve ali. É Bom, complicado achar assim, com essa dica, né? Procurar agora, uma agulha no palheiro. de novo, Oscar, de novo, sem sorte, você não chupa nenhum picolé. Eu tenho uma irmã, essa irmã, a que me referi Sim. com você antes da gente começar o nosso papo, que é uma extraordinária pesquisadora de música popular brasileira. Hoje tem um sítio na internet chamado Música do Brasil, que tem um levantamento da música popular brasileira que é extraordinário, com todas as gravações, o violinista, o baixista, enfim. E eu a chamo de Mana. Eu chego em São Paulo e falo: "Mana, me ajuda. Assim, assim, assado." Ela falou assim: "Juca, nem pensar. Houve uma época que nego fazia música por troca de uma dose de conhaque. É, é impossível saber quem são." Eu falei assim: "Mano, faz uma coisa. Me seleciona 10 nomes com a letra A que você não sabe quem são, que são parceiros desconhecidos." Ela: "Tá bom." Dias depois ela me entrega uma relação. Lá havia um nome: Alcides Caminha. Eu tinha, por um editor de São Paulo, que tinha editado o Zéfiro em cores, ouvido uma referência dele, que ele nunca tinha falado com o Zéfiro, mas falava com a irmã do Zéfiro, Fulana Caminha. Cacilda, vai que. Naquele tempo tínhamos lista telefônica. Pego a lista telefônica do Rio de Janeiro e descubro que em Anchieta, bairro de subúrbio do Rio de Janeiro, tinha lá uma senhora Caminha com o mesmo nome dado pelo editor. Ligo para ela. Bom, esse Alcides Caminha tinha sido parceiro de Nelson Cavaquinho simplesmente em A Rosa e o Espinho. Tire o seu sorriso do caminho
que eu quero passar com a minha dor. Só. Só. Só isso. Só isso. Eu ligo para ela, me apresento. E digo, olha, eu estou fazendo uma reportagem sobre compositores brasileiros que nunca foram devidamente reconhecidos. E estou vendo aqui um Alcides Caminha e quero saber da senhora se a senhora tem algum parentesco com ele. Ele é meu irmão, mora a 2 quarteirões aqui da minha casa. A senhora me levaria à casa dele? Claro, com o maior prazer. Vem aqui, então vou à casa dela, ela me leva à casa de Alcides Caminha. Alcides Caminha morava numa casa modesta, de chão batido, vem à porta, tortinho, eu olho para ele e falo, a menor hipótese desse cara ser o fauno, O famoso Zé. famoso. Bom, mas entro, né? Comecei uma história, vou terminar, né? Sento com ele, começo a conversar, ele começa a me contar das histórias dele com o Nelson Cavaquinho, que o Nelson Cavaquinho me ensinou a tomar conhaque, aí eu lembro da história do conhaque, que a minha irmã tinha me dito, e tal, e conversar, vai, conversar, vem. De repente ele levanta e fala, vem cá no meu quarto, vou te mostrar umas fotos que eu tenho com o Nelson Cavaquinho. Vai, sentamos os dois na cama do casal, ele abre a gaveta da mesinha do lado da cama, começa a procurar umas fotos, e eu vejo que na outra parede, no pé da cama, tem um armário desses de aço, cheio de pastas coloridas. Rosa e azul, rosa e azul. Enquanto ele está procurando as fotos, eu vou lá, puxo um pedaço de papel de dentro de uma dessas pastas. É um anúncio de lingerie. Tá? E ele dá um berro na mesa. Não põe a mão aí. Eu falei, calma, senhor Alcides. Ele, mas como calma? Você vem à minha casa e começa a mexer nas minhas coisas sem autorização. Eu não quero mais... Senhor Alcides, me desculpe, vou explicar para o senhor. Eu trabalho na Editora Abril. Eu trabalhei no Departamento de Documentação e Pesquisa da Editora Abril. Tinha pastas iguais a essa. E eu fiquei curioso por ver o que tem. Mas tudo bem, esqueça. Sentei na cama. Me conte do Nelson. Voltamos a falar de Nelson Cavaquinho. Ele acalmou, voltamos a falar. Ele estava gostando de falar. Tinha uma outra música que ele fez com o Nelson Cavaquinho, que agora não me lembro qual é, não era tão conhecida. E, de repente, eu vendo que a conversa ia ficar em Nelson Cavaquinho, eu falo quase no ouvido dele, senhor Alcides, e o Zéfiro? Ele dá um pulo na cama, Oscar. Não me fale de Zéfiro. Não me fale de Zéfiro, só me dá problema. Eu falo, senhor Alcides, por que o senhor não quer ser reconhecido como... Quase fui levado a um erro. Fulano de tal se apresentou para mim dizendo que era o Zé. Ele falou isso? Publica que é ele, publica que é ele. Eu disse, não, senhor, o Gordo já me explicou que ele não é, que ele até fez alguns desenhos com o senhor, mas que ele não é o Zé por coisa nenhuma, que ele estava querendo me levar no bico para ficar com a fama. Seu Alcides, porque... Daí ele me explicou que ele era funcionário público, que se o nome dele viesse a público, ele ia perder a aposentadoria, que não sei o quê. Seu Alcides, a ditadura acabou, senhor Alcides. O senhor vai ser homenageado, apenas homenageado, se o senhor se tornar conhecido. Né? Ele tinha tido um derrame, ele estava fraquinho. Aí, depois de muito conversar, ele me pede para conversar com o filho dele mais velho, que era um executivo de uma empresa ali em Campo Grande. Eu converso com esse, e esse filho dele me diz, Juca, nós há anos queremos que o papai saia do armário, mas ele reluta, ele tem esse medo e tal. Combinamos o seguinte, eu ia escrever a matéria, e ia submeter a matéria a eles. Se eles não aprovassem, nunca mais eu tocaria no assunto. Pacto de sangue. E assim fiz. Nunca me esqueço, Oscar, eu voltei com a matéria escrita num domingo à noite, na casa do senhor Alcides. Quando cheguei lá, estava a família toda reunida, inclusive netos, noras e genros, na mesa lá da sala deles.
Tirei, você se lembra disso, né? 7 páginas de papelão pestapadas, né? Com os textos e fotos colados, né? Nos diagramas, e perguntei, Gil Caminho, o filho mais velho, falei, Gil, você lê? E o Gil disse para mim, não, leia você. Eu sento à cabeceira, nunca me esqueço que era domingo à noite, porque eu via o plim-plim da Globo a cada intervalo do Fantástico. Eu começo a ler. Né? Carlos Zéfiro vive. E leio. Sei lá quanto tempo levou isso, 20 minutos, 15 minutos a leitura. Quando eu estou terminando de ler, Oscar, eu começo a ouvir como se alguém tivesse soluçando. De alguém resfriado. E quando eu acabo de ler, o seu Alcides levanta, olha para a esposa dele, Dona Nazaré, se não me engano, e diz, por mim, publique-se. E a sala inteira bate palmas, cara. Fantástico. Foi a única vez na minha vida que eu fui aplaudido por causa de uma matéria que eu tinha acabado de ler. Entendeu? E a mulher dele chorava de emoção. Eu gosto muito dessa história, Oscar, entre outras coisas, porque ela revela com absoluta clareza que o dito jornalismo investigativo não foi feito para arrasar com a vida de ninguém, que pode ser feito para enaltecer a vida de alguém. O que acontece com o seu Alcides? Sai a reportagem da Playboy, ele é convidado a ser paraninfo da turma do professor Alci Cisne, é entrevistado no Jô Soares e morre. No período de 6 meses. Morre conhecido, reconhecido no Brasil inteiro. E aí, meu amigo, minha amiga, gostando da entrevista? Não se esqueça de deixar seu like. Se você ainda não se inscreveu no canal do Pensar Piauí, basta clicar no botão inscrever-se. Depois, ative o sininho para receber um aviso sempre que uma nova entrevista for ao ar. Sugira o canal do Pensar Piauí a um amigo, a uma amiga. Um grande abraço. Mas a Playboy também lhe rendeu outras histórias, como uma famosa segunda entrevista com o Pelé. Eu queria os bastidores dessa entrevista e o que o Pelé disse nessa entrevista. Então, o rei, tomara que ele está lá no hospital. O rei Pelé. O rei Pelé não era o meu bico, né, Oscar? Quando eu comecei, em 70, na Editora Abril, depois, em 74, quando vou para a revista Placar, o Pelé abandona o Santos e vai jogar nos Estados Unidos. Então, eu mal conheci o Pelé. Tinha estado com ele 2 ou 3 vezes na redação de Placar, no meio de uma porção de gente. Né? Não nos conhecíamos. Playboy ia fazer 18 anos ou 21? 21. Peraí, Copa dos Estados Unidos foi em 94. 94. Isso foi em 93. Playboy, 78. Fazer 18 anos. Playboy era de 75. Playboy ia fazer 18 anos, era uma edição especial. Né? A maioridade do Playboy. Né? E estamos lá na pauta e tal. Quem é o entrevistado dos 18 anos da Playboy? E o Tomás Souto Correia, esse que era o vice-presidente editorial da Abril, propõe o Pelé.
E aí disse, pô, mas o Pelé já foi. Tem essa norma, né, de Playboy que não reentrevista ninguém, que o cara que deu a entrevista no Playboy deu a entrevista definitiva da vida dele. Né? Ficou nu nas páginas de Playboy. Essa era a ideia. E aí o Tomás diz, não, a entrevista do Pelé não foi isso. A entrevista do Pelé não foi isso tudo. Vamos quebrar. Com o Pelé a gente pode quebrar. E eu sou designado para fazer essa entrevista. Eu marco essa entrevista com ele 3 vezes, em Santos, aqui em São Paulo, e as 3 vezes ele fura. Providenciamos outra entrevista para pôr no lugar. Se não me engano, uma entrevista que seria do John Lennon, que seria feita pela Playboy americana. Se não me engano, não tenho certeza. Era alguém assim, um dos Beatles. Talvez o Paul McCartney, não me lembro. Aí, estou lá, trabalhando, toco o telefone, era o Pelé. Ele diz, não esqueci de você. Pelé. Não esqueci de você, não. Eu estou aqui no Equador, vim ser comentarista da Globo, da Copa América, estou aqui em Cuenca. Vem para cá, eu não estou fazendo nada, eu tenho tempo para te dar entrevista. Tá bom. Pega o avião, vou para Cuenca. Vou para Cuenca. Lá na suíte presidencial, no hotel, que era, claro, o melhor hotel de Cuenca, no melhor quarto do melhor hotel de Cuenca, estava lá o rei. Uma suíte enorme. Playboy tinha umas regras, né? Para você fazer o aquecimento de uma entrevista. O que você sonha? O que você costuma pensar no banho? Qual foi a última vez que você chorou? Eu saquei essa. Assim, eu sempre o chamei de rei. Rei, você é conhecido por ser manteiga derretida. Qual foi a última vez que você chorou? Aí ele diz assim, a última vez? Foi ontem. Foi ontem. Eu falei, por que, rei? Eu tenho o hábito, eu ligo todo dia para a Celeste, a mãe dele. Pra saber dela e para dizer que está tudo bem comigo. E aí estou conversando com ela, eu pergunto, tudo bem, mãe? Ela, comigo tá, não está bem com o seu irmão Zoca. Por que, mãe? Ele está muito magoado com você, Dico. Magoado comigo por quê, mãe? Porque disse que você deu uma bronca nele. Ah, mãe, porque ele não está cuidando direito das coisas. Pois é, Dico. Você aguenta tanta gente e aguenta quieto. Aí vai dar bronca bem no seu irmão, ele está muito magoado, eu também fiquei magoado, e ela começou a chorar. Ai, meu Deus, eu vi a mãe daqui. E começou a chorar. Oscar, eu contei coisa de 2 minutos, ele chorava. E eu falava para ele, chora, porque quem chora não se infarta. Pode chorar. Ele chorou. Oscar, quando ele acabou de chorar, ele era uma posta de carne amolecida, que onde você enfiasse a faca, vinha tudo. E aí ele soltou. Aí ele falou barbaridades, Oscar. Barbaridades. Que ele mandou a Xuxa ir perder a virgindade antes de transar com ela. Que ele foi visitou um menino em estágio terminal num hospital nos Estados Unidos e o menino ressuscitou, que ele conversava com Deus no avião e Deus falava com ele, que tinha havido corrupção, que a CBF tinha pedido dinheiro para ele, para o sócio dele, para vender os direitos da Copa do Brasil. Bom, ele diz 13 vezes. Nós tínhamos marcado 2 sessões, de 6 horas cada uma. Ele diz 13 vezes, é a primeira vez que eu conto isso. Acabou essa primeira sessão, quando eu saí do quarto dele para ir para o meu hotel, ele falou assim, vamos jantar, né? Eu disse, não, rei, não vou jantar. Como não vai jantar comigo? Eu disse, não vou, eu vou tirar essa entrevista, porque o pessoal está lá fechando. Mas eu não falou que são 2 sessões? Não, sim, mas eu quero já fazer um copião da primeira. Oscar, eu saí do quarto, eu tinha absoluta convicção que não precisaria da segunda sessão. Tá? Ao mesmo tempo,
Eu queria ter expressões dele. Eu sentei e escrevi a madrugada inteira, degravando a madrugada inteira. E fui dormir, sei lá, das 8 da manhã ao meio-dia, às 2 horas estava no quarto dele de novo para a segunda sessão. Só que, Oscar, me bateu uma coisa seguinte. Eu tenho um dever de lealdade. Eu não posso não contar para ele o que tem já nessa entrevista. Porque eu não preciso de mais nada. De mais nada. Uma que eu não vou repetir, ele chorar, duas que ele já falou tudo. Aí, sentamos, eu falei, Rei, deixa eu te dizer uma coisa. Você diz isso e isso na entrevista. Isso e isso provavelmente causarão ações na justiça. Eu te pergunto, está tudo gravado, eu sei que eu não tenho nem a obrigação de te perguntar isso. Mas eu te pergunto, posso publicar? Ou você quer rever alguma coisa? Ele olha para mim com a maior candura e diz, mas você não falou para mim que era a primeira vez que o Playboy repetia uma entrevista? Que não podia ser uma entrevista inteira? É para publicar. A segunda sessão foi de nada, publicou-se, deu um baita escândalo. Por causa dessa entrevista, o João Avelange o tirou do sorteio da Copa de 94 nos Estados Unidos, quando ele era a única pessoa conhecida no mundo do futebol nos Estados Unidos. O João Avelange o tirou, né? Porque, enfim, estava ali a denúncia contra o genro dele, o genro do João Avelange, Ricardo Teixeira. E Ricardo Teixeira processou a mim e ao Pelé. Mas tem a história também ainda do Pelé, que ele foi ser ministro do Fernando Henrique. Sim, mas deixa eu te com contar. todos os dedos do Juca Kfouri. Mas deixa eu te contar antes. Sim. O processo. Primeira audiência do processo. O Pelé vira-se para o juiz e diz, eu não sei o que o jornalista está fazendo aqui. Como não sabe? Ele é processado junto com o senhor. Não. Ele se limitou a publicar o que eu disse a ele. A responsabilidade é toda minha. Fantástico. Tá? É bom deixar isso claro. Porque o que eu imaginei, que ele pudesse, aconselhado pelos advogados, dizer, olha, eu falei, mas não foi bem assim, de fato está gravado, mas está um pouco descontextualizado. Amaciar, não amaciou. Bom, aí estabelecemos, por causa desta audiência, de fato estabelecemos uma relação muito próxima. A partir daí, estabelecemos uma relação muito próxima. A ponto dele me chamar de Guru Mor. O Guru Mor. Aí, um belo dia, Fernando Henrique se elege presidente da República. Me telefona e me oferece para ser secretário de esportes do governo Fernando Henrique. Eu tinha sido aluno da Ruth Cardoso, que é a professora Ruth nas ciências sociais, mulher dele. Ele, quando eu entrei na faculdade, ele já estava cassado. Não era mais professor na USP. E eu digo a ele que eu não queria, que eu não iria. Ele fica bravo no telefone, diz, mas você briga a sua vida inteira, agora que eu te dou de mão limpa, agora que eu te dou uma bazuca, você não quer... professor, vão passar por cima de mim, como passaram por cima do Zico, do Márcio Braga, do Diaba 4. Se o João Avelange quiser falar com o senhor, vai falar por cima, não vai... Não há hipótese. Aí me pergunta, mas de quem não passariam por cima? Eu falo, só tem uma figura no esporte brasileiro sobre a qual eles não passariam. Se chama Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Eu vim dar gargalhada. Eu nem conheço ele. Eu falei, pois é, mas eu conheço. Ele diz, e você faria uma triangulação? Eu falei, ó, professor, eu até faço, só que evidentemente o Pelé não vai ser secretário de esportes. Para fazer parte do governo, já fui convidado 1000 vezes. Tem que criar um ministério para ele.
Aí o Fernando Henrique imediatamente disse, não, ministério, eu queria um ministério extraordinário do esporte. E tá bom. Aí negociamos. Falei com o Pelé achou interessante a ideia. Pusemos o Pelé no meu carro, coberto de paletó, para entrar na minha casa sem incógnito. Fernando Henrique vai à minha casa com a justificativa que ia pagar uma aposta para um ex-aluno, eu nem aluno tinha sido, dele pelo menos, e lá eles se acertam e o Pelé vira ministro. Foi o único ministro que o segredo foi guardado até o dia do anúncio. O único. Todos Conseguiram esse feito. Conseguimos esse com o Pelé. Deixa eu rodar um outro VT aqui para te perguntar sobre ele. Vamos lá, Marcos Paulo, soltar aí o VT. Eu quero ouvir o Juca em seguida. Pode soltar. Dezembro de 1976, Campeonato do Brasil. No Maracanã jogaram Fluminense e Corinthians. O vencedor decidiria o título brasileiro com o Internacional de Porto Alegre. Para provocar, o presidente do Fluminense, Francisco Horta, havia convidado corintianos para irem ao Maracanã. E eles foram, aos milhares. Viajando de trem, avião, carro, ônibus, eles invadiram o Rio de Janeiro. Salve o Corinthians, tradições e glórias. Tu és o orgulho dos desportistas do Brasil. Teu passado é uma bandeira, teu presente é uma lição, figuras entre... Juca, o que dizer deste momento? Bom, esta é a história do maior deslocamento humano em tempos de paz de toda a história da humanidade. Jamais na história da humanidade. 70 mil Nunca pessoas. antes. 70, Nunca antes. Nunca antes neste país, nem no mundo, no planeta Terra. 70 mil pessoas saíram de suas casas e viajaram 400 quilômetros para ir ao estádio de futebol ver seu time. Transformaram a Via Dutra na Via Corinthians. Congestionamento na Via Dutra de ônibus. Este episódio é celebrado de duas maneiras diferentes, em cartoon, em charge e em texto, nos jornais de domingo do Rio de Janeiro, Jornal do Brasil e o Globo. No Jornal do Brasil, Ziraldo faz um cartoon em que tem uma criança sentada no cadeirão, tomando sopa com seu babador, e a criança está assim, em prantos, berrando para a mãe. Mãe, caiu um corintiano na minha sopa. E no Globo, Nelson Rodrigues faz uma coluna inteira embasbacado com o fato dos corintianos terem invadido o Rio de Janeiro. É uma demonstração de paixão que só teve alguma coisa parecida, embora menor, quando 30 mil corintianos foram a Yokohama, no Japão, ver o Corinthians ser bicampeão mundial. Mas é isso, é a paixão corintiana que não me peça para explicar, porque ela não tem explicação. Eu não te peço para explicar essa paixão corintiana, mas eu queria que você me falasse sobre estádios de futebol e essa faixa populacional mais pobre. De repente, você está destruindo os estádios de futebol do Brasil, acabando com a geral, que é aquele ingresso mais popular, de preço mais acessível, e criando as famosas arenas de futebol, onde tem preços aviltantes. Era irreversível que fosse assim, Juca, que foi? Olha, Oscar, é irreversível num país em que o excluído é tratado
até hoje como se não tivesse acontecido a libertação dos escravos. É irreversível no país da Casa Grande, no país dessa elite malsã, né, que nos infelicita 520 anos. Você fez referência, né? A começar pelo erro até do português, né? Arena é lugar que tem areia, não é lugar que tem grama. Fizeram as arenas, né? Gourmetizaram o futebol, né? Fizeram o cliente, né? Deixou de ser o torcedor. Aí você vai ao campo de futebol, né? O cara está vendo lá o jogo do Palmeiras, né? Na arena, nome de uma marca qualquer. Sempre tem uma marca junto, aliada ao nome arena. Aí o time dele toma um gol. Aí o telão da arena mostra ele com a namorada. E ele, quando se vê, ele tá tchau, e fotografa, faz selfie. O time dele tomou um gol, Oscar. Ele era para estar puto da vida. Ele tá feliz, dando risada, porque ele tá aparecendo no telão. Entendeu? Conseguiram excluir os excluídos do futebol. É evidente que a gente não pode aceitar nada como irreversível, nada como natural, continuar denunciando isso e brigando. Eu sempre dou um exemplo, Oscar, e eu fiz essa experiência uma vez, que foi a única vez que eu estive, né, nas famosas quadras de tênis de Wimbledon. Eu fui não por o torneio de Wimbledon, eu fui na Olimpíada de Londres de 2012. O mais nobre torneio de tênis, que é o esporte da roupa branca, da realeza, do mundo, disputado na grama de Londres, tem um setor popular. Para você ver a bola, precisa de binóculo. Mas tem um setor popular que permite a um operário comprar o ingresso, ir lá em cima, ver o jogo e depois poder mostrar para os netos. Eu estive numa final em Wimbledon em 1996, quando jogaram o Pete Sampras contra não sei quem. Entendeu? Não é possível que você afaste o torcedor do estádio. Ah, mas vocês pediam estádios com conforto, agora a gente dá, vocês estão reclamando. E quem te disse que quem tem menos dinheiro... O popular dinheiro não precisa do conforto. Não precisa de conforto. De onde você tirou isso? Entendeu? Agora, o verdadeiro torcedor, Oscar, você sabe quem é. É esse cara. Não é o cara da selfie. O cara da selfie vai na boa. O cara da selfie não vai tomar chuva, não vai na excursão, não vai. É um absurdo. E aí, Oscar, não tem como não botar o dedo na ferida. Nós cometemos um crime ao organizar a Copa do Mundo da maneira como organizamos no Brasil. E foi no governo do PT. Sim. E foi no governo popular. E foi no governo popular em que se expulsou populações de zonas vizinhas a estádios, que se expulsou o pessoal da Vila Autódromo para construir a cidade olímpica. Isso não ficou bem. Não ficou bem. E o legado é esse que nós estamos vendo, né? Elefantes brancos, elefantes brancos da Copa do Mundo, a Vila Olímpica abandonada, né? Temos que ter essa clareza e exigir autocrítica disso. Juca, nós estamos com 1h e 33 minutos de conversa. Eu ainda tinha aqui máfia da loteria, João Avelange, democracia corintiana, que eu queria conversar com você, mas vou para as duas últimas perguntas, que podem ser bem objetivas, para a gente encerrar e eu permitir aí o seu descanso. Eu não vou perguntar, evidentemente, quem foi o maior jogador de futebol do mundo. Então, eu vou perguntar para você, quem foi o segundo maior jogador de futebol do mundo? Eu tendo sempre a
Veja, a resposta para um jornalista piauiense que vai ficar nas fronteiras brasileiras, o segundo melhor jogador que eu vi jogar no auge se chamou Mané Garrincha. Se um argentino me perguntar isso, se um inglês me perguntar isso, um francês me perguntar isso, eu não vou dar essa resposta, Oscar, simplesmente porque eu não quero passar como Pacheco, como fanista, como, pô, mas Cacilda, já não basta o Pelé, agora também o segundo. Mas eu nunca vi ninguém jogar no auge o que o Mané jogou, exceção feita ao Rei Pelé. Mas como foi um período, digamos, muito curto, se comparado com Messi, com Maradona, para mim o segundo maior jogador que eu vi jogar é Lionel Messi. Mas eu queria ficar aí com a sua resposta, porque o Pelé ele era de uma eficiência extraordinária, mas a alegria de um lance do Mané Garrincha não tem igual. Então, eu Oscar, queria que até nem o Pelé. Oscar, porque o Pelé era eficiente, ele cabeceava, ele driblava, ele passava, ele batia falta, tudo. Mas o drible, para você ver e sorrir, o Pelé não deu. Quem dava era o Garrincha. Oscar, eu costumo dizer isso. Não sei quem foi que apelidou ele de alegria do povo, mas demais. Eu costumo dizer isso, me apropriando de imagens do cinema. Sim. Mané Garrincha era Chaplin. Pelé era Spielberg. Isso. Pelé deixava os estádios boquiabertos. Como é que ele fez isso? Mané Garrincha botava os estádios a gargalhar. É verdade. Essa é a definição. É isso. E aí a última pergunta. E nessa última pergunta, evidentemente, que é puro jornalismo. Qual foi o maior time de futebol de todos os tempos? Santos Futebol Clube, de meados dos anos 50 até meados dos anos 60. Sem dúvida nenhuma, não tem conversa. O Maradona do Guardiola chegou ali perto, mas aquilo não existe. Dorval, Mengalvo, Coutinho, Pelé e Pepe, não existe, não vai existir. Não tem jeito. Claro, dirão, mas aquele futebol daquele tempo. Bota aqueles caras num gramado de hoje, com as chuteiras de hoje, com a bola. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não adianta, Oscar, não adianta você, porque eu não sou saudosista, eu me divirto com o Messi como eu me divertia com o Pelé, tá? Então, não é uma questão de dizer, no meu tempo é que tinha bom futebol. Não, eu acho que tem bom futebol hoje também. Mas aquele time, o que eu posso fazer? O meu pai brigava comigo, dizia que o Leônidas isso, o Leônidas daquilo, que os tempos dele é que era um bom futebol. Eu dizia, pai, não dá mais. Você é um cara tão inteligente, você podia mudar o teu argumento. Você podia dizer para mim o seguinte, feliz sou eu, meu filho, que vi o Leônidas e estou vendo o Pelé. Aí sim, eu não vi o Leônidas. Agora, pai, a minha geração é tricampeã do mundo. A tua não. No tempo em que você mais se dedicou a gostar de futebol, você não viu o Brasil ganhar nada. Eu já vi 3 vezes. Né? Depois vi mais 2. Né? Ele viu 2. Né? Aliás, não, ele viu 3 também, graças a Deus. Graças a ele mesmo. Enfim, mas enfim, ele discutia isso. Ele falava muito do futebol do meu tempo. E ele meio que excluía o futebol dele da vida adulta, que era bobagem. Muito bem, eu queria agradecer profundamente 1h38 de conversa com esse jornalista que escreve para o UOL, escreve para a Folha de São Paulo e tem mais uma série de outras atividades. Muito obrigado pela entrevista. Conforme eu lhe disse no início, você para mim é muito íntimo, mas essa é a primeira vez que você está me vendo e eu queria deixar aqui meus agradecimentos. Oscar, quem agradece sou eu, foi muito agradável e eu tenho um compromisso com o governador Wellington e vou estender este compromisso. Eu quero ir a Teresina, eu irei a Teresina assim que a pandemia permitir e nós vamos tomar junto
um copo de cerveja. Muitíssimo obrigado. Muito bem. Estou aguardando, então. Um grande abraço e obrigado.